aí, tudo bem? Sou Thiago Ribeiro e nesse vídeo de hoje nós vamos ver um assunto muito importante, que é como que nós temos autoridade com a nossa persona, com a nossa audiência. Ou seja, por que nós primeiros precisamos de autoridade? Porque quando você conquista uma autoridade no seu mercado, você passa a ter uma credibilidade maior. E quando você tem essa credibilidade, consequentemente, você tem maiores conversões em vendas. E quando você consegue ter essa autoridade, você não apenas tem maiores conversões em vendas, mas qualquer produto que você indicar, qualquer coisa que você indicar, ela tende a ser mais efetiva, tende a ser mais vista, um vídeo é mais visto, uma postagem é mais lida, então você passa a ser uma autoridade no seu mercado. Então, como que nós fazemos para ter autoridade no nosso mercado, no nosso micronicho? Primeira coisa, você tem que gerar um posicionamento. Vou escrever aqui, ó. Posicionamento. E por que você precisa de um posicionamento e como que você faz para ter um posicionamento? Primeira coisa, para que você tenha um posicionamento, você precisa, como eu vou bater nessa tecla, você precisa definir um micronicho. E por que você precisa disso? Porque quanto mais você segmentar o seu mercado, mais específico você for, você vai ter também uma persona específica. Ou seja, você vai ter uma audiência específica. Que ela vai ser menor? Sim, vai ser menor. Porém, você vai ter um conteúdo muito específico. E não que só você seja parte daquele micronicho, mas a sua concorrência ela se torna quase que irrelevante. Por exemplo, se você criar um micronicho, por exemplo, de, sei lá, crochê, não sei, ou vamos botar aqui, ó, um micronicho de concursos, concursos públicos para, sei lá, para justiça, concurso público para justiça estadual do Macapá, certo? Então, todo o conteúdo que você criar referente ao seu micronicho, você tem que criar voltado para o assunto que é concurso público para a Justiça Estadual do Macapá. E você pode especificar mais ainda, você pode especificar em um modelo de concurso. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que quando você define uma parte mais específica, você vai ter um grupo de pessoas mais específico. E quando você tem essa persona específica, você se torna quase que único. Ou até mesmo em alguns mercados você se torna único. Então, se a pessoa estiver procurando algum especialista em concurso público para a Justiça Estadual do Macapá, você acha que ela vai procurar uma pessoa que é especialista em concursos ou uma pessoa que é especialista na área de concurso público para a Justiça Estadual do Macapá? Logicamente, ela vai procurar esse tipo de pessoa porque é muito específico, muito segmentado. Logo, você vai ser único neste tipo de micronicho. Quase único, em alguns mercados você é único. Então, primeira coisa que você precisa para gerar autoridade é gerar um posicionamento pelo fato de você tornar a concorrência quase irrelevante. Depois disso, depois que você criou o seu micronicho, segmentou bem esse micronicho, eu já expliquei como que se faz isso, você precisa gerar um conteúdo realmente de grande valor. E como que você faz isso? Primeiro, você precisa conhecer a sua persona. Sem conhecer a sua persona, você não consegue saber quais são os problemas e necessidades, quais são as dores da sua audiência. Só quando você sabe quais são os problemas, dores e necessidades, é que você pode trabalhar com o marketing de conteúdo. O que é um marketing de conteúdo? Nada mais é do que a entrega de conteúdo para a solução de problemas da sua persona, da sua audiência. É utilizar o conteúdo para ajudar, para criar valor e até mesmo para vender um produto, seja seu ou com afiliado. Então você precisa entender que você tem que primeiro conhecer a sua persona. Eu vou escrever aqui, ó, conhecer persona.
Depois que você consegue conhecer a sua persona, sabendo quais são as dores, quais são os seus problemas, você consegue se tornar uma autoridade para a sua audiência, entregando um conteúdo que resolva os problemas da sua persona. Então eu vou escrever aqui, ó, depois que você gerou um posicionamento dentro de um micronicho, você conheceu a sua persona, a sua audiência, sabe exatamente quais são as dores, quais são os problemas e as necessidades da sua audiência. Depois disso, você cria conteúdos e aí você pode criar vídeos, pode criar artigos, criar conteúdos que resolvam os problemas da sua audiência. Depois que você conheceu e resolveu os problemas da sua audiência, e quanto mais específico for, você se torna uma autoridade dentro daquele micronicho. Muito mais facilmente do que se você escolher apenas um nicho. Eu, por exemplo, aqui poderia me tornar um especialista em concursos públicos. Poderia ter sucesso? Poderia. Mas muito mais facilmente se eu segmentar e especificar mais. E quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo criar conteúdos dentro daquele micronicho, eu me torno uma autoridade muito mais rapidamente do que se eu escolhesse apenas um nicho. Então, era isso que eu queria falar por hoje. Um forte abraço, Thiago Ribeiro.